Mas todas essas considerações são muito complicadas de analisar, né? É um assunto complicado, é um assunto complexo. Deixar claro exatamente o que é o poder, qual é o poder que existe na sociedade, quem é que detém poder. Enfim, a ciência política, né, a sociologia se debruça sobre isso e tem várias análises interessantes. Claro que o dinheiro é algo que a gente associa ao poder. Quem tem dinheiro consegue comprar as pessoas, isso é mais ou menos claro. Então, o dinheiro é o índice mais simples da gente avaliar o poder, mas é apenas parte da história, né? A questão do poder é algo complicado, eu não sei dar resposta nem nada, eu queria ouvir vocês falar sobre isso. Mas eu acho que a ideia de que o poder aqui do nosso cotidiano, entre vocês, os professores com vocês, na rua, em casa, quer dizer, o que a gente chama de poder da classe dominante, que é um conceito meio abstrato, assim, né? Se ele fizer sentido, é porque ele exprime algo real que parte das relações entre as pessoas. Então, pode-se pensar numa espécie de reducionismo, né? Mas o reducionismo é uma palavra que só falar a palavra as pessoas já acham ruim, porque é uma palavra que tem uma conotação de simplificar, reduzir, né? Reduzir para uma coisa menor, isso sabe? Mas o que eu quero dizer por reducionismo, nesse caso, é a ideia de que o poder, visto como uma coisa macroscópica, social, ele nada mais é do que uma certa função do que acontece entre as pessoas. Cada um de vocês é uma dessas pessoas, então vocês estão nessa rede de poder. O que a gente chama de poder é um conceito abstrato que reflete o que está acontecendo com cada um de nós nessa nossa rede social. O que eu acho é que boa parte do discurso do Foucault e dessa esquerda, que a gente pode chamar de pós-modernista, são há teses plausíveis, mas há uma dificuldade de você testar essas hipóteses. Então eu acho que a gente deve sempre desconfiar, não desconfiar, mas ter um senso crítico. Se a gente faz parte de um partido, de uma tendência política e tiver palavras de ordem, talvez em termos práticos a gente queira segui-las, mas é importante a gente, né, questionar, discutir, conversar e talvez, né, não seguir exatamente tudo que se pede de nós, né? Quer dizer, eu acho que o senso crítico é algo importante, né? O que se observa em termos de psicologia é que os jovens que têm 18 anos, muitos deles estão procurando uma resposta, um guia, um guru, e o que se observa é, não todo mundo, mas há uma tendência dos mais jovens entrarem de cabeça, né, ou numa área, numa tendência, estudar um autor, ou estudar uma matéria da física. Há uma tendência de mergulhar, acreditar numa coisa, né, confiar no orientador, nos mestres. E geralmente, quando o aluno, sei lá, tem uns 25 a 30 anos, esse é um período que começa a surgir uma espécie de senso crítico. Ele começa a falar, bem, mas talvez, sabe, aquele cara estava falando, apesar de ser muito legal, talvez, sabe, há outras maneiras de ver a coisa, né? E a pessoa costuma adquirir um pragmatismo um pouco maior, né? Ao passo que quando o aluno, em geral, primeiro, segundo ano, o aluno quer que o professor saiba todas as respostas, né? Se o professor falar, isso eu não sei, o aluno fica decepcionado, pô, mas sabe, eu achava que você sabia tudo, né? Como você não sabe isso? Depois, os alunos pensam, não, mas é assim, as pessoas não são, né? Não sabem tudo mesmo, às vezes você admitir que não sabe é uma coisa bacana, admitir o próprio erro. Isso é outra coisa também que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas o aluno muitas vezes fala uma coisa errada em sala de aula e se sente mal. Ai, idiota, as pessoas vão achar que eu sou um idiota, que horrível, eu falei uma besteira, não sei o quê. E aí quando você tira o doutorado, em geral, quando você finalmente vira um doutor, você fala, nossa, que legal, agora eu posso falar besteira sem me sentir culpado. Porque a gente fala besteira a vida toda, e o que a gente percebe, primeiro, é que todo mundo fala besteira, e você fala, puxa, tudo bem falar besteira, porque as pessoas também falam besteira. E se percebe o que é mais importante. Muitas vezes é a partir de uma coisa mais ou menos besta que você falou que você entende melhor uma coisa, você, né, escreve um artigo sobre aquilo, ou aquilo vira uma nova ideia, né? Então, isso tudo
faz parte do crescimento. E claro que o movimento estudantil, nesse aspecto, ele é muito importante para esse crescimento. Mas voltando ao livro do Foucault, uma das teses do livro, ou das ideias dessa tendência que a gente pode chamar de pós-modernista, que é uma esquerda mais recente, assim, tem uns 20 anos para cá, é a ideia de que o raciocínio é mais ou menos o seguinte: nosso inimigo é o capitalismo, certo? O imperialismo, certo? Quais são as armas do imperialismo? Polícia, repressão, o que mais? Ora, a indústria. Mas a indústria é movida pela tecnologia, né? E a tecnologia, ela só avança por causa dos avanços científicos. Então, na verdade, a gente tem que combater todo esse complexo tecnocientífico. Então, o que acaba sendo feito por parte, né, dessas pessoas que pensam assim, é a atitude de que essa ideia de que existe uma verdade científica, né, isso é uma ideologia, é uma maneira de convencer as pessoas a aceitar certos valores, mas a finalidade última é a dominação, né? É manter o status quo, manter as coisas do jeito que estão, né? Então, surge um movimento tentando argumentar que a própria noção de verdade científica, ela é relativa. Ela é relativa à cultura, é relativa a uma classe. Diferentes classes têm diferentes verdades. E essa é uma coisa que eu queria colocar. Talvez não é preciso abandonar essa noção de verdade objetiva. Certamente você pode pensar em ações, né, de esquerda, ações mais democratizantes, sem necessariamente comprar essa ideia de que não há uma verdade objetiva. Então, nesse sentido que eu acho que a visão do Foucault, né, ela leva a gente a concluir que não há verdade, porque a verdade ligada ao complexo, né, industrial, técnico, científico, é uma verdade movida por interesses ideológicos. Então a gente não deve pensar em termos de verdade, não deve pensar que cada grupo tem sua verdade. Mas eu acho que quem faz física tem um senso de que existe uma realidade inanimada, digamos assim, que tem uma certa regularidade e onde a gente pode falar em verdades. Claro que as verdades não são absolutas, no sentido de que todas as nossas crenças podem ser mudadas no futuro. Sim. Não é acreditar que existem verdades que são definitivas. Mas pensar um pouco melhor nesse discurso que às vezes é colocado de que não há uma objetividade, né? Não é possível você analisar as coisas independente da nossa classe social, ou da nossa linguagem, da nossa cultura. Bem, então, acho que eu falei algumas coisas, acho que eu já falei bastante. Agora eu acho que é a hora de eu passar a palavra para vocês. Então, acho que o que eu queria colocar como tema de discussão mesmo é como é que vocês veem o poder, né? Como movimento estudantil. Quais são os objetivos em relação ao poder, né? Eu acho, só um comentário, eu acho que se preocupar com o poder da universidade né, a reitoria e tal, é algo concreto, factível, né? A reitoria do lado é uma coisa que o estudante pragmaticamente é algo viável de se fazer, mas a gente sabe que os grandes problemas estão fora, né, do muro da universidade, né? Eu falei da corrupção, acho que a corrupção, por exemplo, é uma meta que, né, a princípio, todo mundo concorda. Por exemplo, reforma agrária. Bem, reforma agrária, em princípio, é uma ideia boa, mas na prática, né, tem gente, grandes latifundiários são contra, então são questões talvez até mais importantes, mas que não há um consenso, né? Mas a corrupção, por exemplo, é algo que, pelo menos no discurso, todo mundo concorda. Claro, o corrupto, ele quer lucrar
Mas ele não vai explicitamente, né, publicamente falar que ele é a favor da corrupção. Então, como é que um corpo de estudantes inteligentes, que nem o nosso, né, poderia, né, eu acho, assim, o que eu queria lançar como ideia é que a chave talvez seja a informação, né, e a inteligência. Né? Se o objetivo for combater a corrupção, então pode-se traçar uma estratégia a longo prazo, a médio prazo, de levantamento de informação, né, que é algo que os estudantes, como um corpo grande, podem participar, é algo que pode ser feito sem greve, né, mas é algo que pode mobilizar. Quer dizer, eu acho que a greve pontual é uma coisa, mas é uma discussão clássica. Né? A greve por tempo indeterminado desmobiliza, né? É um problema que existe. Então eu estou meio que lançando ideias para se fazer algo que tenha mais impacto, e eu acho que isso tem a ver com essa palavra inteligência. Coletar dados de uma maneira coordenada, porque os fatos, a verdade, né, a verdade é algo que eu acho que dá pra gente... você defender que a verdade seja pública é algo, eu acho, que é fácil de defender. Não exige uma posição política muito clara. Assim, se é a favor do que o Snowden fez, do que o Assange fez, muitos fazem sem a gente saber, assim, que é revelar a verdade, quer dizer, eu acho que é algo que a gente pode defender sem estar assumindo um compromisso político a favor de um grupo ou de outro. É claro que na prática, né, você vai revelar a verdade sobre alguma situação, vai prejudicar algum grupo, então você está fazendo um ato político contra aquele grupo. Mas se isso for uma tendência geral, isso na era da informação que vocês agora vivem, isso é uma coisa, câmeras disseminadas por aí, será que isso é positivo ou negativo? Será que isso aumenta o poder de algumas pessoas, ou ele difunde o poder? Então são essas questões que eu queria jogar aí para vocês, se vocês têm opiniões. Talvez eu possa aprender alguma coisa também com vocês. Então, passo a palavra para vocês. Queria começar. Algo interessante, quando a gente já entra aqui, só para eu tentar ver essa questão do que é o poder, que é algo interessante na gente ver. E que o discurso científico, ele também concorda que ele é uma forma de dominação, porque a gente aprende no ensino médio que a física, que a gente aprende lá, é a natureza tal como ela é. Né? E a gente não tem uma posição crítica e nem a noção de que os modelos são contestáveis, que são modelos, né? São representações que a gente pode melhorar, pode descartar, pode ter outras. E tem outros motivos até não científicos que fazem um modelo se sair em relação a outro. E a gente entra aqui na universidade achando que vai produzir ciência, vai estar mais dentro dessa produção, e essa noção ela se reproduz ainda. Né? Mas muito mais para frente do curso você vai começar a perceber que não é bem assim. Né? A física ela é uma linguagem de discurso que é produzida por pessoas, então todos os defeitos humanos estão ali no meio dessa produção. Exemplo, você dá, vamos pegar só um exemplo de uma área da física ou um tema, só para a gente usar como exemplo, gravidade ou algo. O eletromagnetismo, por exemplo, tem de Weber, que quase ninguém sabe sobre. Ah, sim. Tinha uma qual era o outro cara que era inimigo do Weber, o Ampère, né? Não, o Ampère foi o cara que era queridinho do que odiava o Weber. Então, tanto que a unidade de corrente elétrica antes era Weber. sim. Só que esse cara ele tinha grande influência política na sociedade e ele propôs de mudar para Ampère. Então, eram modelos de eletromagnetismo. Cordas. Não tem uma matéria de cordas aqui, por exemplo. Cordas? Tem uma matéria na graduação. Não existe uma matéria nem de optativo. Não, mas isso é por quê? Porque é uma tema muito matemática, uma coisa assim? Eu acho que é a disputa do que é dos modelos que tem, né? Tem por exemplo, física de partículas, já tem uma tradição aqui, tem um grupo que pesquisa isso, tem uma força política grande. Então, vamos pensar o bóson de Higgs, né, que é uma descoberta recente e tal. Né? Vocês sabem, a palestra do Gross, já foi? vai ser. Como
Como é que vocês veem isso em termos disso que você está falando? Quer dizer, a gente pode dizer que é verdade, que existe essa partícula, ou que alguma coisa existe, né? Então, ele corrobora o modelo padrão também, né? Ele está nesse bolo aí, né? Uhum. Então, o modelo padrão é um modelo que quer se afirmar e tem, assim, tem muitos resultados, porque eu não vejo a ciência, a gente tem que pensar na finalidade, pelo que a gente quer ela, né? Porque, por exemplo, uma tribo de índios xamãs, acho que não faz muito sentido para a sociedade deles, para as necessidades deles, saber o modelo padrão, se o Boswellia existe ou não. Eles criam o conhecimento deles, conceitos, todo um sistema para entender o mundo que é útil para eles e tem resultados úteis para eles. Então tem uma finalidade, né? Você acha que o sistema, a visão de mundo científica, ela não é superior em nenhum aspecto à visão de mundo Eu acho que não, do porque antigo xamã? eu acho que não. Isso é um discurso de poder, que você se sente superior porque a sua ciência é mais desenvolvida, mas ela é desenvolvida nos seus critérios que você desenvolveu. Mas você não pode argumentar assim, que a ciência ocidental tem muito mais trabalho sistemático, foi feito por milhares e milhares de cientistas, tal. E no antigo Chavante você tem uma cidade menor, com menos investimento, então é natural que esse modo de produção nosso, com muito mais esforço, dinheiro expendido, tenha chegado a resultados mais amplos, assim, que englobem. Numa disputa direta, a gente está, de fato, mas dizer o que é melhor e o que é pior, acho que tem que, sem levar em consideração a finalidade do contexto, não faz sentido. Não é interessante para os europeus, por exemplo, porque eles não vão vender equipamento de medição precisa para os chavantes, né? Eles vão vender para a gente, porque a gente não é capaz de fabricar uma balança de precisão, ou um espectrofotômetro. Que eles usavam esse discurso de uma sociedade superior, por exemplo, para escravizar os negros, para invadir as Américas. Então ele usa o discurso do progresso e do avanço como um discurso para ser superior. Tá, mas eu queria só levantar um ponto crítico, é que talvez haja algo que o nosso conhecimento científico tenha de superior, mas não que a nossa sociedade seja superior, em termos de valores, etc, etc. Mas, quer dizer, o fato de defender que todas as comunidades são iguais em termos éticos e têm que ter os mesmos direitos, não implica que necessariamente a produção da verdade ou do conhecimento seja necessariamente equivalente. Pode ser que dê para ajustar esses dois valores da igualdade junto com o reconhecimento de que há alguma coisa na ciência, que a gente não está sabendo dizer o que é exatamente, mas que a gente pode dizer que em algum sentido ela se aproxima da verdade de uma maneira. E sei lá, eu trabalhei numa época no interior da Bahia, tinha um pessoal, eu tive um contato com o pessoal, uma comunidade e tal, e eles pedi para eles contarem histórias por escrito e tal, e eu vi uma coisa que eu não esperava, que havia muitas histórias de lobisomem. E aí eu comecei a perguntar, e aparentemente em regiões assim do interior tem uma crença forte no lobisomem. E aí eu comecei a entender um pouco como é que funciona isso. Com esse pessoal mesmo, tinha um jovem lá que ele contava. Quer dizer, as pessoas falavam, não, eu era pequeno, eu cheguei em casa, a porta estava arranhada, eu escutei os barulhos, os ruídos do lobo. Mas aí um cara falou que ele, quando ele era mais maiorzinho, com 17 anos, ele brincava de assustar as crianças, fingindo que ele era um lobisomem, sabe assim. Então, enfim, havia um contexto social interessante onde isso pode ser explicado. Mas, o pessoal falava para mim, professor, o senhor é da cidade e tal, nós somos do interior, a gente pensa diferente, sabe? A gente acredita em lobisomem. Mas será que não tem algum sentido em que a gente pode dizer com segurança que os lobisomens não existem? Mesmo eles acreditando? Acho que sim, né? Como se a lógica fosse absoluta, assim? Oi? Como se a lógica fosse absoluta para o ser humano. A lógica, né? Uma questão lógica, assim. Não é uma questão de perspectiva. É, uma questão de lógica, mas vai ser nessa direção, quer dizer. Porque qual é a verdade, né? Porque a verdade não é só uma questão de lógica, é uma questão de evidência também. Esse estado de lobisomem pode ser logicamente consistente. E tem até as evidências positivas, a gente entende por que as pessoas se defendem. Porque assim, às vezes, isso é uma discussão que ocorre na discussão, existe um movimento ateu, né, que é chamado novo ateísmo e tal, que é um pessoal mais radical, o Dawkins e outros,
que eles, enfim, basicamente, como é que não? Acho que esse exemplo não é tão bom assim, mas enfim. Existe também, esse mesmo discurso ocorre na discussão da pseudociência, acho que é uma coisa mais... eu vou falar sobre esse aspecto, mas enfim. Mas a ideia básica é dizer que quem acredita em telepatia, astrologia, está sendo irracional. Esse é o discurso de alguns cientistas. O racional é você não acreditar em astrologia, porque a evidência científica, não há nenhuma evidência de que há alguma influência. Mas eu acho que a questão não é racionalidade. A pessoa pode ser racional, mas se ela tem evidências de que... tem muita gente que sonha uma coisa e a coisa acontece. Não todo mundo, mas assim, toda família tem a sua história de alguém, um tio que sonhou e aquilo aconteceu e ele acredita que tem algo aí que não é explicado. Então ele tem evidências, ele leva aquilo a sério e isso leva ele a acreditar na capacidade do ser humano sonhar, prever as coisas no futuro. Então acho que não é uma questão de irracionalidade, é uma questão de levar a sério algumas evidências, coisa que um cientista mais materialista falaria, não, foi uma coincidência, às vezes a gente sonha mil coisas, às vezes acontece sonhar uma coisa que acontece. Enfim, Então, mas é algo ligado à metodologia científica, como encarar, como pesar as diferentes evidências, mas acho que não é uma coisa de racionalidade. Professor, mas essa evidência não é uma evidência, assim, o conceito de evidência que você está falando não é um conceito de evidência de um sistema de pensamento que algumas pessoas compartilham com uma determinada linguagem, mas aí tem outras pessoas que têm um outro sistema de pensamento e compartilham um conceito de evidência diferente. Então, quando uma pessoa fala assim, o cara que pensou que aconteceu foi uma coincidência, isso não é uma evidência científica, talvez o que ele está querendo dizer não é uma evidência na ciência materialista, ocidental, de tal faixa de tempo, ainda assim para tal grupo de pessoas. Então é complicado. Então, nesse sentido, inclusive, os lobisomens, aí, nesse caso, no caso da Bahia, eu vejo que se atém a um problema local de uma comunidade que busca uma solução possível para algo. A questão é que, estabelecendo uma analogia no sentido do lobisomem, que ali, de alguma forma, resguarda as famílias de algum perigo que se tenha, ou seja, isso impede que muitas pessoas façam algumas coisas. É verdade. E é uma função social. Isso, uma função social. Trazendo essa analogia para a nossa sociedade, quer dizer, onde estariam os nossos... colocando numa estrutura superior, no sentido de que a nossa verdade é uma verdade que ela tem um critério a ser mais verificável, né? Então, esses lobisomens, do ponto de vista folclórico, eles são superados, mas na realidade eles têm outros lobisomens que seriam aquilo que aflige a humanidade, né? E que na realidade... A nossa sociedade tem um equivalente a esses lobisomens que tem a função social de proteger as crianças, por exemplo. Exatamente. Pedófilos, sei lá. Então em certo aspecto eles cumprem o mesmo papel em comunidades distintas, né? Isso é bem observado, acho que sim. Então pensando, seguindo essa linha, pode ser que então, tipo assim, um grupo de pessoas da Europa ou dos Estados Unidos, ou sei lá, tô falando aqui, eles têm o lobisomem deles, que é eles não poderem controlar mais o resto do mundo, por exemplo. Esse é o lobisomem deles. Então, tipo, de uma certa forma, a ciência então está sendo usada como ferramenta para se manter o poder. Porque a partir do momento que você define uma linguagem e pessoas que vão fazer sempre a manutenção e evolução dessa linguagem, para propagar conceitos, para manter essa ciência, para você continuar ali e mantendo um sistema econômico, mantendo valores morais, tipo, se os valores morais do Brasil, da população brasileira, for valores morais muito próximos dos valores franceses ou europeus, isso é legal para algumas pessoas. Tanto quem está aqui quanto quem está lá. Mas não é legal para as pessoas, talvez, da China, da Mongólia, ou da Rússia, ou dos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê bastante coisa durante a graduação que o próprio sistema de ensino ele é meio que dividido, direcionado. A gente teve determinados momentos em que franceses deram pitaco, depois norte-americanos deram pitaco, e hoje a universidade está do jeito que está aí. Então, assim, como relacionar essa questão do poder com a questão da verdade, e dizer que a ciência ela é uma ferramenta, nesse sentido,
E como ela é? A gente tem exemplos de que você tem ciências 2, 3, 4 competindo. Cordas, Maxwell, Weber e tal. E isso é um fato, de uma certa forma. Pessoas que acreditam num determinado conceito, de um determinado fenômeno. E que coexistem com outras pessoas que acreditam sobre o mesmo fenômeno, só que com outro conceito. E que elas demonstram isso, e elas coletam dados, elas escrevem leis sobre isso. Isso só pode dizer que que ciência é uma coisa, tipo, ela é muito flexível, ela não é absoluta. Ela não, é um fenômeno social. Ela é um fenômeno social. Eu imagino que existe essa interface, mas também existe uma distinção entre a teoria do conhecimento e a teoria do poder. Então, na questão do fato, se o lobisomem é um fato ou não, você pode ter em análise que o seu conhecimento, o que você considera conhecimento, pode ser de fato conhecimento, quando aquele é verificado por uma análise crítica, científica, ou pelo menos filosófica. Pode ser um erro, porque ela é falível, ela é passível de ser verificada como falsa, diante da mesma análise, ou ela pode não ser verificável, e aí os filósofos chamam de opinião provável. Então, quando você mantém um conhecimento que tem uma certa probabilidade de ser verificado, mas que não se consolida como conhecimento, você pode ter isso como uma opinião provável. E já a questão do poder, ela utiliza desse conhecimento, dessa opinião provável, através das relações semióticas. Então, baseado nessa ideia de que o poder é exercido a cada instante, eu posso considerar que o poder, na verdade, é um estado, e não um substantivo. Estaria mais para um adjetivo do que para um substantivo, algo que se manipula. Então, numa relação semiótica, eu tenho o actante, que é aquele que age, que detém o poder, e eu tenho todos aqueles que estão sujeitos a esse poder. Então, por exemplo, quando eu vejo uma figura indecidível, uma obra do Escher, ou uma obra de arte... Que são sujeitados, né, a ele. Exatamente, Sujeitos, exatamente. né? Então, mas é aí que entra a graduação do poder, porque se eu vejo uma obra de arte, uma obra do Escher, um quadro indecidível, aquilo está exercendo poder sobre mim, porque o artista é o actante, ele não está presente, mas ele exerce o poder. E aquilo gera em mim uma certa reação. Porém, esse nível de poder é baixo, porque ele não tem controle sobre essa reação. Quando eu vejo um cubo adimensional, eu posso imaginar que ele está assim ou assado. Então, é um certo nível de poder, mas que não é exercido com precisão. Agora, quando eu escrevo uma integral, por exemplo, uma integral pode ser visto como um lobisomem, uma soma infinita que você é incapaz de conceber logicamente de forma concreta. Mas, para aquele que tem instrução e enxerga uma integral, eu vou gerar uma reação semiótica mais ou menos previsível. Então, através da ciência, e através do conhecimento mais consolidado, eu tenho uma forma de gerar reações previsíveis, o que acarreta um nível alto de poder. Então, se eu tenho uma oratória forte, se eu tenho um argumento bem sustentável, se eu tenho algo que eu consigo expor como actante em uma relação semiótica com um dado propósito, eu estou exercendo o meu poder, independente da vontade. Mas aí eu acho que mora um problema grande, que é a questão da linguagem. Convencimento aí. Por Quem mais tem que mais você linguagem, se exponha, como você está estão fazendo. concordando, né? Na Oi? verdade, vocês estão concordando, né? Porque ele está falando da linguagem, mas... Não, Não. um ponto de discordância talvez seja que ele está dizendo que se eu tiver argumentos plausíveis e bem com arcabouço, né, de certa forma bem estabelecido, eu vou conseguir convencer e gerar situações diferentes conforme o grau de conhecimento com relação àquilo. Né? E eu acho que é exatamente nesse grau de conhecimento com relação a essa argumentação e a essa linguagem é que mora o problema da questão, e aí vem a questão do poder em si. Por conta de que, agora mesmo, você dizendo, eu não entendo grande parte do conceito que você disse agora, por exemplo. E, de alguma forma, eu me sinto tendenciado a... Não sei, eu acho que é uma relação de você se colocar em uma situação, né, um pouco abaixo no sentido do refinamento com relação a esses conceitos, mas a realidade é que, eu como um ser que já sou crítico em relação a isso, creio que eu não tenho uma definição, uma palavra que sintetize isso, porém em mim mora o conceito que foi explanado. Só que como eu não consigo casar essas duas coisas, Não, magnífico. me parece que é um... Entendeu? Me parece que... parece